Graças a Deus que nós estamos juntos para mais um encontro, para a gente, com toda humildade, com todo temor reverencial, crescermos juntos, né, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Eu tenho sempre dito, nas oportunidades que Deus tem me concedido, que a Bíblia Sagrada não é um livro comum. A Bíblia não é um livro que possa ser compreendido pela capacidade do homem. Não. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e por ser a palavra de Deus, ela só pode ser compreendida mediante revelação de Deus. Se fosse por capacidade intelectual, os médicos entenderiam, os juízes entenderiam, os advogados entenderiam, os professores entenderiam, os intelectuais entenderiam. Mas a verdade, você sabe que não é assim. Tem que ser mediante revelação do Espírito Santo. Tem que ser o Espírito de Deus revelando. Por exemplo, quando Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, olha o que Paulo diz aqui. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Você está percebendo? Tem que ser Deus revelando. É o Espírito Santo quem ensina as verdades de Deus. É o Espírito Santo quem revela os mistérios do Pai. Ele está aqui na Bíblia. As palavras de Paulo, que foi o maior dos apóstolos, confirmam essa verdade. Aqui mesmo em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, mais uma vez, eu vou dizer, não é por sabedoria humana, é o Espírito Santo ensinando, é o Espírito Santo revelando, e por falta dessa revelação, por Deus não revelar, por não buscar em Deus a revelação dos seus mistérios, por insistirem em querer entender a Bíblia por capacidade humana, por lógica. Olha, irmãos, a grande maioria do povo de Deus, em todo o mundo, tem acreditado que Jesus morreu na cruz em favor de toda a humanidade. Porque os pastores dizem assim: não, Jesus morreu em favor de todos os seres humanos. Mas o homem tem livre-arbítrio para aceitar ou para rejeitar aquilo que Jesus lhe proporcionou na cruz do Calvário. Ora, fica claro que para os pastores, de uma maneira geral, o homem é que decide se vai para o céu ou se vai para o inferno. Se isso fosse verdade, Deus não seria soberano. Ao invés de Deus escolher o homem é que escolhia Deus. Então tudo isso é um engano terrível, é uma tremenda de uma heresia que infelizmente se disseminou na igreja através dos séculos. Essa heresia toma conta do mundo todo. Por quê? Devido à maneira equivocada com que a maioria dos pregadores tem interpretado o texto sagrado. Principalmente as palavras do apóstolo João. Eu vi no Facebook um vídeo, um rapaz falando, e ele usa exatamente esse versículo e fala uma série de bobagens, porque hoje qualquer um se arvora em teólogo, em conhecedores da palavra. O cara diz: eu fiz faculdade de teologia, não sei aonde, eu fiz curso de liderança em Harvard, pois eu nunca fiz seminário, nunca passei nem na porta de uma faculdade de teologia. Tudo que eu sei, ensino e creio foi por revelação de Deus. Eu não chego aqui para dizer: olha, eu sou o pastor Carlos Magno, eu quero mostrar o meu currículo, eu fiz 3 faculdades de teologia, eu fui para a Inglaterra, eu fui para Harvard, eu fiz curso de liderança. Não, eu não fiz nada disso, e sei mais do que todos eles juntos. Porque o que eu sei é mediante revelação de Deus. Olha o versículo que o indivíduo estava usando para combater a verdade da predestinação e da soberania de Deus. João capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O erro começou quando eles interpretaram esta palavra de João como se isto fosse uma condição que dependeria ou não do homem cumpri-la. Mas o problema é que João, ele não está colocando as coisas no condicional. Ele está fazendo uma afirmativa. Ele está dizendo:
todo aquele que crê em Jesus não perece, mas tem a vida eterna. A pergunta é, quem são todos aqueles que nele crê? Qual é a resposta? As ovelhas, os eleitos, aqueles que Paulo disse em Efésios que o Senhor predestinou em amor. Olha, é muito fácil, meu irmão, você perceber que há neste mundo pessoas que não crerão e pessoas que crerão. O que é que Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27? Tem coisa mais clara do que isso? São palavras de Jesus. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas têm livre-arbítrio e decidem se me seguem ou não me seguem. É isso que está na Bíblia? Não. E elas me seguem. Só as ovelhas seguem. Só as ovelhas creem. E quem não segue, pastor? É o que a Bíblia chama os cabritos, os vasos de ira que foram preparados de antemão, a planta que o pai não plantou, os filhos do diabo. Essa é a verdade divina. Quando as pessoas ouvem a palavra de Deus e não creem, e não se submetem à verdade, o que é que o povo de Deus imagina? Não, o fulano não crê, fulano não se submete à verdade, porque ele tem livre-arbítrio, ele decidiu não crer. O problema é que Jesus disse que não é assim. Só esse probleminha. Jesus disse, não é isso a verdade. Quando Jesus se deparou frente a frente com pessoas que ouviam a palavra dele, ouviam os ensinamentos dele e não criam, ele foi claro, ele foi taxativo, ele foi incisivo, na cara, na lata. Por exemplo, João capítulo 8, versículo 47, marca na tua Bíblia. Olha o que Jesus disse. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me dão ouvido, porque vocês não são de Deus. Há pessoas nesse mundo que são de Deus e há pessoas que não são de Deus. Só vai dar ouvidos quem é de Deus. Numa outra ocasião, ele ratificou essas palavras em João capítulo 10, versículo 26, e ele diz, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Então aqui está a verdade. Quando alguém não crê, não é porque aquele alguém usou o livre-arbítrio e não creu. Não. Quando alguém não crê, é porque não é ovelha de Jesus. É porque não é uma eleita de Deus, está aqui na Bíblia. Uma outra dificuldade que a igreja tem tido em relação a esse versículo de João, capítulo 3, versículo 16, é no que diz respeito à palavra mundo. E esse rapazinho que gravou um vídeo, botou no Facebook, botou no YouTube, ele diz exatamente isso. Porque João diz assim, Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o rapazinho diz, está vendo aqui na Bíblia? Deus deu o seu Filho para morrer em favor do mundo inteiro. Interessante, curioso, é que no mesmo livro de João, um pouquinho mais à frente, no capítulo 14, versículo 16 e 17, o mesmo João diz o seguinte, ele registrando as palavras de Jesus. Jesus disse, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, que estará em vós. Agora me explique, como é que nós podemos entender que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, e agora vem o mesmo Jesus e diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Como é que você entende isso aqui? E para complicar ainda mais a situação, quando João escreveu a sua primeira epístola de João capítulo 2, versículo 15, ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora vê, Deus amou o mundo, agora está dizendo que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vem Jesus e diz, o mundo não pode receber o Espírito Santo. Irmãos, para quem não tem revelação de Deus, isso fica uma coisa extremamente confusa. A Bíblia acaba se tornando um livro cheio de contradições. Eu diria até que incompreensível. Ora, como é que nós podemos entender tudo isso? Em primeiro lugar, você tem que saber que no texto grego original, no grego, existem 3 expressões para a palavra mundo. 3. Por exemplo, a expressão cosmos, que significa o mundo geográfico, esse mundo que os nossos olhos veem, rio, sol, lua, mar, floresta, tudo, o mundo físico, o mundo geográfico.
Tem a expressão aion, que significa o mundo da perdição. É um mundo espiritual. O mundo da perdição. O mundo dos filhos do diabo. O mundo composto por Lúcifer e aquela uma terça parte dos anjos rebeldes. E, finalmente, a expressão ocumene, que significa o mundo dos salvos. O mundo espiritual que é composto por aqueles que o Senhor criou à sua imagem e à sua semelhança desde antes da fundação do mundo. A partir do momento que você conhece essas três expressões, fica fácil você pegar a Bíblia aqui e saber quando Deus está se referindo ao mundo geográfico, ao mundo dos perdidos, ao mundo dos seus filhos benditos. Então, quando você pega o original, diz assim: Deus amou ao ocumene, a palavrinha que está lá é ocumene, ao mundo dos seus filhos, ao mundo dos salvos, de tal maneira que deu o seu filho para morrer por eles. Quando Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito Santo, essa palavra mundo está aion. O mundo dos perdidos, filho do diabo, não pode receber o Espírito Santo. É isso que está na Bíblia. Porque senão, o problema é que quando traduziram o mundo, botaram o mundo. Se eu disser para você assim, o irmão Rodrigo, que está aqui me ajudando na gravação, chegou na igreja trazendo na mão uma bomba. Você vai dizer, caramba, por que ele trouxe uma bomba para a igreja? Se eu não explicar que é uma bomba de puxar água, achar que o cara é terrorista, né? Achar que é terrorista, né? Se você disser manga, que manga? Manga fruta, manga de camisa, tem que explicar. Então, na verdade, João disse que Deus amou ao ocumene, ao mundo dos seus filhos, ao mundo do sal, de tal maneira que deu o seu filho unigênito para morrer por eles. Meu irmão amado e minha irmã amada, a verdade bíblica é que Jesus morreu na cruz, ele derramou o seu sangue apenas em favor daqueles que ele mesmo predestinou. Jesus nunca morreu na cruz em favor dos filhos do diabo. Nunca. Ele não morreu na cruz em favor de toda a humanidade. Ele morreu na cruz em favor dos seus escolhidos. Essa é a verdade bíblica. Pastor, o senhor poderia mostrar biblicamente mais passagens bíblicas que prove isso, que comprove isso? Bom, o que eu mostrei já é suficiente, mas eu posso mostrar. No nosso próximo encontro eu mostrarei. Até lá.